Romanos capítulo 7, versículos de 1 a 6. Chegamos ao capítulo 7 de Romanos, mas isso não significa que tenha havido uma ruptura com os 6 primeiros capítulos. A gente precisa se lembrar, Romanos, assim como qualquer outro livro da Bíblia, só muito tardiamente teve a divisão em capítulos e versículos. Quando Paulo escreveu, ele não escreveu o capítulo 7, ele escreveu o texto que nós lemos. Mais de 1000 anos depois, é que se dividem em capítulos e versículos os textos da Escritura. Há aqui uma unidade textual e nós podemos conferir isso se lermos tudo junto. Essas divisões são convenientes para o nosso estudo, para a gente poder pregar, para a didática do conhecimento da palavra de Deus, mas a gente não pode se esquecer que há uma unidade no todo do texto e não unidades específicas de partes ou de partículas do texto. Então, o que acontece é que Paulo termina aquilo que nós chamamos de capítulo 6 e entra no capítulo 7, que é um texto só, é uma carta. E ele já havia dado ênfase a algumas coisas. Lá no capítulo 5, ele havia enfatizado a questão da paz. No capítulo 6, ele enfatiza a santidade. Nós vimos isso nos sermões passados. E agora, no capítulo 7, ele vai dar uma grande ênfase à liberdade. Então, paz, santidade, liberdade, ele vai ampliando o ensino que ele está aplicando à igreja que estava em Roma. Ele já havia tocado antes no assunto da liberdade em relação ao pecado, e ele fazia uma conexão direta com essa expressão. E agora, Romanos 7, de 1 a 6, que é o preâmbulo desse nosso capítulo 7, ele deve ser relacionado àquilo que ele já tinha dito, por exemplo, no capítulo 6, versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, sim da graça. Ora, se o pecado não tem domínio, é porque do pecado nós fomos libertos. E ele começa a fazer uma conexão, e cada vez mais íntima, entre pecado, liberdade, paz, santidade, graça, lei. Ele vai usando todos esses princípios, a tal ponto que no primeiro e no 15º versículos do capítulo 6, ele fala sobre o quão temerário é sequer pensarmos que por causa da liberdade que nós temos, nós vamos voltar a ter uma prática pecaminosa na nossa vida. E ele responde enfaticamente em ambos os casos: de jeito nenhum, de modo nenhum. A gente não vai viver pecando porque foi liberto da lei para estar sob a graça. De jeito nenhum isso vai acontecer. E agora, já tendo tratado dos principais pontos, Paulo vai demonstrar então aos crentes de Roma para qual propósito os crentes em Jesus Cristo foram libertos da servidão da lei e transformados em servos de Cristo. Isso através da graça. E por isso ele começa o texto com mais uma pergunta. Ou vocês não sabem, irmãos, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva? E ele diz: ou vocês não sabem, irmãos, e que irmãos são vocês, que conhecem a lei. Vocês que conhecem, sabem daquilo que eu estou falando. E mais uma vez nós temos aqui a asseveração de que Paulo está falando para quem tinha domínio intelectual e espiritual do comprometimento com o próprio Senhor. E para isso Paulo usa uma ilustração. Não sei se vocês perceberam na leitura, mas o primeiro versículo é um preâmbulo sobre o qual ele derrama o princípio que ele quer tratar. Os versículos de 2 a 3 são a ilustração que ele usa, e ele vai usar o caso do casamento segundo a lei judaica, e eu vou explicar melhor isso. E do versículo 4 até o versículo 6, ele vai definir o ponto sobre o qual ele quer tratar. Ora, o conceito judaico de casamento era diferente
e por isso ele fala a respeito disso, era diferente do princípio cultural greco-romano. E o que havia de tão diferente? É que na lei judaica, a mulher não podia se divorciar do marido, em hipótese alguma. Nem se estivesse apanhando, nem se fosse alvo de... Não tinha a previsão na lei judaica de uma mulher se divorciar do marido. Mas havia a possibilidade na lei judaica, e era muito comum isso acontecer, de o marido se divorciar da mulher. Qual era o problema nisso? É que uma vez que a mulher não podia se divorciar do marido, quando o marido se divorciava da mulher, ele estava livre para casar de novo. Mas se ela se casasse, ela entrava em adultério. É por isso que alguns textos de Paulo são mal interpretados, porque ele sempre faz relação à lei judaica, ele sempre explica a partir da lei mosaica, da lei judaica, aquela que está lá em Deuteronômio. É por isso que ele explica. E é necessário que ele use a ilustração com a lei judaica na sua mente para poder a gente entender o porquê que nós de fato vamos ser livres. Porque naquele momento, dentro da lei judaica, a mulher não tinha como se livrar do marido, nem que ele fosse um monstro. Ela não conseguia. Ele se divorciava dela, mas ela ainda era presa a ele até o fim da vida, até ele morrer. É por isso que Paulo usa isso como ilustração. Eu preciso explicar a você, porque a gente tem 2000 anos de separação disso aqui. Como é que funcionava na lei greco-latina, greco-romana? Ambos podiam pedir o divórcio, e na lei romana ainda havia um diferencial. A mulher, quando se casava, ela continuava sob a autoridade do pai. O marido não passava a ter autoridade sobre ela. E tanto isso é verdade, que no caso de divórcio solicitado por uma mulher sob a lei romana, até o dote poderia ser devolvido, porque o dote pertencia ao pai, assim como a autoridade sobre a filha residia no pai e não no marido. Então era uma concepção muito diferente. Paulo está dizendo, não é desse tipo de casamento que eu estou falando e nem desse tipo de divórcio. Eu estou falando do tipo de divórcio, do tipo de casamento da lei judaica. Senão não faz sentido o que eu vou falar para vocês agora. No versículo 1, ele estabelece um princípio fundamental. E ele se dirige a pessoas que têm familiaridade com tudo isso. A lei, por sua própria natureza, e quando eu falar lei hoje, agora, se eu falar de lei civil, humana, natural, jurídica, eu vou falar, tá? Lei judaica, lei romana, lei grega. Se eu não falar nada, se eu falar só lei, estamos combinando aqui. Se eu falar só lei, é a lei de Deus, é a lei dada através de Moisés, tá bom? Então, o que acontece? Paulo está dizendo a lei que foi dada não configura a solução do dilema humano, porque ela não resolve as últimas consequências do dilema da alma humana. A pior consequência que nós temos é oriunda do pecado e a lei não resolve isso. Essa é a tese que Paulo vem defendendo desde o capítulo 1. E ainda tem outra coisa. Por causa da lei, nós temos uma relação que é ininterrupta, permanente, perene e eterna com a própria lei. Ou seja, nós somos casados com a lei. E isso faz com que estejamos submetidos à lei. E por causa disso, uma vez que a lei não resolve o dilema humano, a gente está casado com um cônjuge que não resolve a nossa vida. A gente está casado com um cônjuge que nos traz problemas, mas a gente não pode se divorciar dele. Deu para entender por que Paulo usa essa ilustração? A falha em si não está na lei. Quando chegarmos no próximo sermão, versículo 12, a gente vai ver que a lei é santa. O problema não é a lei. O problema é que nós não conseguimos cumprir os requisitos que a lei exige. Então, uma vez que nós não cumprimos, a lei não é capaz de resolver o final do dilema humano, que é a necessidade do perdão dos pecados.
sublinha que a lei, portanto, não vai representar nenhum refúgio e nem esperança para a nossa vida. Mesmo diante da exigência da justiça divina, a lei não é o agente salvífico para a lei, porque a lei não vai oferecer o caminho para a esperança, nem o caminho para a redenção. O que a lei faz é revelar a transgressão. O que a lei faz é revelar o pecado. A lei diz, você está em pecado, mas a lei não consegue perdoar o pecado. E Paulo, então, nos remete a uma declaração que é bastante provocativa, que ele tinha feito anteriormente naquele versículo 14 do capítulo 6. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. E essa declaração levanta questionamentos cruciais sobre a aparente tensão entre estar debaixo da lei e debaixo da graça. E Paulo parece iniciar uma tensão entre esses dois universos. Onde é que eu estou agora? Eu estou alojado sob a lei, eu estou alojado sob a graça. Quem é que me domina? É a lei ou é a graça? Porque isso vai fazer toda a diferença, como ele vem nos explicando. Aqui no capítulo 7, depois de dizer que por estarmos debaixo da graça, a gente não precisa se submeter de novo ao pecado, porque ele deixa isso claro, lá no capítulo 6, agora ele vai retomar o tema para elucidar o que é estar debaixo da graça, tendo sido liberto da lei. E agora ele vai começar a dizer, não é uma questão de estar debaixo da graça ou debaixo da lei, é uma questão de se livrar da lei para estar de fato na graça. Se livrar do jugo da lei, não de alguns princípios. E em resposta a essa indagação, ele vai reiterar o princípio fundamental. A jurisdição da lei se estende por toda a nossa vida. Lembram da mulher casada segundo a lei judaica? Era por toda a vida, no sentido, inclusive, de dominação. E ele vai recordar mais uma vez que a lei em si mesma não é a via de escape, nem mesmo o caminho para uma restauração relacional com Deus, mas é apenas a luz que é colocada sobre a feiura do nosso pecado para a gente perceber o quão danosa é a nossa caminhada diante de Deus. Essa incapacidade que ele próprio nos coloca em questão de a lei não poder solucionar o problema do pecado reside em duas aspectos que a gente não consegue responder favoravelmente a tudo aquilo que a lei exige. Então, já estaria inconclusa essa história. E segundo, é que a lei é permanentemente vinculante. Ou seja, estamos atrelados a ela. Então, isso posto, aí ele entra na ilustração. A lei e os cônjuges, a lei e as pessoas que se casaram. E ele vai estabelecer isso como uma forma de analogia, uma vez que nós estamos intrinsecamente vinculados a essa lei, de que uma mulher casada, naquele princípio, que eu expliquei para vocês lá no começo, estaria sob a lei do seu marido, e isso até o final. Até que ele morresse. Prestem atenção, era preciso que ele morresse para que ela fosse liberta. Tá bom? Vocês estão prestando atenção nisso? Porque isso é importante. Só que quando chegamos ao versículo 4, assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro. Quem é que tem autoridade? É Cristo ou somos nós? Podem responder. Isso. É presbiteriano, de vez em quando fala alguma coisa, né? Cristo tem autoridade, não somos nós. Naquele casamento que ele tinha usado como ilustração, quem é que tinha autoridade? O marido. Mas quem é que tinha que morrer para o outro ser livre? Hein? Mas ele agora diz, nós morremos. Ele inverte. Embora nós saibamos que Cristo morreu, Cristo não morreu para nos livrar dele. Ele morreu para nos livrar da lei.
e nós tivemos que morrer. Por isso que nos capítulos anteriores ele vem nos dizendo: Cristo morreu, nós morremos com Cristo. Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Cristo. É porque ele morreu que nós podemos morrer a morte certa para a salvação. Mas ele inverte. É claro que, ontologicamente falando, a mulher que morresse estaria livre. Óbvio, né? Ela morreu, está livre do marido. Mas não era isso que ele estava falando. Ele estava falando na perpetuação da sua vida terrena, a mulher estaria livre quando o marido morresse. E agora faz uma inversão. Porque a analogia se alinha com a realidade. Essa realidade, a situação onde Cristo de fato morreu por nós, e nós, ao nos unirmos com ele, o fizemos através da sua morte, morrendo para o pecado do mundo, fizemos por analogia, passamos por analogia pela morte, a imitação de Cristo. Morremos para o pecado, consequentemente, morremos para a jurisdição condenatória sob a qual nós estávamos. O segundo ponto é que a analogia deve ser adaptada para ser compreensível, porque a realidade não contempla a morte da mulher para que ela possa se casar novamente, a menos que, como eu falei, fosse uma liberdade etérea, né? Ela foi liberta? Foi, porque não está mais aí. Mas não é disso que Paulo está falando. Até aqui está tudo bem? Posso prosseguir? Sendo democrático hoje, né? Aproveitem, não é sempre não. Paulo aqui não se dispõe a discutir todas as nuances da possível ruptura conjugal. Não é disso que ele está tratando. Ele está usando um exemplo para falar de outra coisa. Até porque o princípio geral da inviolabilidade do voto matrimonial é sabido e é corrente desde a criação. A lei, com todas as suas demandas, de nós termos que fazer algo para a bênção ou fazer algo para a maldição. Lembram dos montes? Né? Se vocês fizerem isso assim, assim, a bênção do Senhor. Se vocês fizerem assim, assim, a maldição do Senhor virá. Sempre tinha que fazer alguma coisa e a lei tinha essa demanda. E é sob esse escudo que Paulo está falando agora. Ora, já tendo violado a lei, como nós passamos toda a vida violando desde a queda, nós somos incapazes de reverter as nossas transgressões por meio da própria lei. Deu para entender? Nós violamos a lei, então eu não tenho como recorrer à lei para reverter a minha situação. Além de ela ser incapaz de chegar até o fim e perdoar os pecados, eu não posso chegar a ela, porque eu violei a própria lei. Então a lei não pode ser o caminho para a reconciliação com Deus. Não pode nos conduzir ao lar celeste. A lei não é o caminho. Quando chegamos ao versículo 4, nós vamos ver que aqueles que realmente creram, que abandonaram a autoconfiança, um dos problemas da lei é tornar o sujeito autoconfiante. Eu levei o boi, eu levei a oferta, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Havia uma autoconfiança circundante ali ao próprio exercício da lei. E com isso havia também uma iniciativa de autojustificação. Tudo isso, Paulo está dizendo, não adianta. Não adianta a gente ser autoconfiante, tentar se autojustificar, porque a lei não resolve o problema. Você pode ser o que for, correto como for. Você pode ser o sumo sacerdote. A lei não resolve o seu problema. A lei é o antigo marido que batia na mulher e a mulher não conseguia se livrar dele. Dentro dessa ilustração que Paulo colocou aqui. A morte de Cristo em união com a nossa morte nele de Cristo, por sua vez, anula a jurisdição condenatória da lei sobre nós. Isso tudo Paulo está falando em 6 versículos, sendo que ele usou 2 para uma ilustração. Isso tudo ele está falando em 4 versículos, no 1, 4, 5 e 6.
Mas por que ele condensa isso? Porque ele passou pelo menos 4 capítulos falando a respeito disso, preparando o coração daqueles que haveriam de ler e nós que estamos ouvindo aqui. A nossa morte com Cristo nos liberta da lei que nos aprisionava. Se a lei não livrava, se a lei não salvava, se a lei não resolvia, por outro lado, ela prendia, ela aprisionava. Por isso que nos capítulos anteriores ele usa a expressão do servo, do escravo. Você é escravo da lei ou você é escravo da justiça? Lembram disso? Mas essa libertação não resulta num vazio, não resulta num sujeito deprimido porque agora se livrou da lei. Sabe, aquele vazio, aquela síndrome de Estocolmo, né? Tô com vontade de rever aquele que me fazia mal. Não é isso. Mas numa nova união em Cristo não resulta no vazio, mas resulta num preenchimento daquilo que Cristo faz na nossa vida. Ele, como o Senhor que morreu, ressuscitou para nos mostrar o caminho pelo qual deveríamos passar. E essa união com aquele que ressuscitou dentre os mortos é o fundamento de uma nova realidade que é aplicada à nossa vida. Paulo vai mais uma vez contrastar a lei e a graça, mantendo sempre diante dos nossos olhos que esse duplo contraste é fundamental para a compreensão da sua teologia, e isso vai nos esclarecer que nós estamos livres da lei como um pacto de obras, porque o Espírito nos uniu a Cristo. E por isso é que, sim, o que acontece através de Cristo tem validade sobre a nossa vida. Não é só nos vermos livres de padrões morais. Até porque os princípios morais da lei não foram desfeitos. O rito foi desfeito. Os princípios morais não. Muitos judeus, naquele tempo ali de Paulo, e alguns que se convertiam, mas tinham grande influência dos judeus, ainda achavam que a lei deveria ser o centro da sua identidade, deveria ser a chave para a bênção divina. Paulo vai combater isso duramente na carta aos Gálatas, por exemplo. E ele aqui corrige essa percepção. A lei não é o caminho de volta à comunhão com Deus, somente Cristo vai resolver esse dilema, essa necessidade. E essa nova perspectiva da lei transforma o nosso relacionamento. Porque se antes nós entendíamos como um fardo, e olha só aonde Paulo vai chegar. Se nós a entendíamos como um fardo, como uma condição distante pela qual tentávamos agradar a Deus e obter a sua aceitação, e agora Paulo está dizendo, não, isso não é suficiente, isso não vai resolver. Por outro lado, libertos agora pela obra purificadora de Cristo Jesus em nosso favor, a lei se torna a percepção do amor de Deus por nós, porque pela lei ele nos mostrou a pecaminosidade do nosso coração. E aí a gente passa a enxergar a lei no seu lugar certo. Deixamos de enxergar a lei como caminho para a redenção e passamos a enxergar a lei como meio pelo qual o Senhor nos mostrou a redenção vai chegar. E vocês precisam da redenção. Porque olha só o que minha lei está fazendo com vocês, está mostrando o pecado de vocês. Lá em Êxodo 20, o preâmbulo do Decálogo, os 2 primeiros versículos dizem assim: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não tenha outros deuses diante de mim. E a expressão mais universal da lei de Deus, que é o próprio Decálogo, começa dizendo: Eu sou Deus. Vocês têm que vir atrás de mim. Eu vou dar uma lei para vocês. Inclusive, agora eu vou dar 10 enunciados de uma lei universal para vocês.
Mas não é a lei que vai resolver, sou eu. Venham atrás de mim. E isso se manifesta e se resolve em Jesus Cristo. A nova realidade é que tudo isso acontece para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito. E é assim que ele vai encerrar o versículo 6. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos. Ele está aqui fazendo uma relação direta com aquela mulher da ilustração do casamento. Para que? Qual é o objetivo disso? Para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Essa é a nova realidade que nos é apresentada por Paulo. E ela não é apenas para a gente bordar vestes dos santos, dizendo: agora que você conheceu Jesus, está livre da lei, então que maravilha, olha como você agora tem cara de crente. Não é para isso. É para que, ao final de tudo, possamos servir de uma nova maneira, no Espírito, ao nosso Senhor, aquele que nos privou da morte para que nós tivéssemos a vida. Amém, queridos? Vamos concluir e aplicar? Se nós olharmos novamente para a substância do texto que ele nos deu, que está concentrado nos versículos 4, 5, 6, ele começa dizendo: assim, meus irmãos, ou seja, prestem atenção, olha o que eu falei para vocês. Inclusive, eu acabei de dar uma ilustração para vocês. Então, assim, dessa forma, desse modo, vamos prosseguir. Vai se tornar claro que a genuína vida cristã não é a vida da escravidão, mas é a vida de liberdade. Para a liberdade foi que nós fomos chamados. E nós devemos ser, portanto, verdadeiramente livres. É isso que a palavra de Deus nos coloca. Nós não somos livres porque somos regulados por normas. Nós poderíamos estar numa comunidade cristã, e eu não vou fazer juízo de valor sobre ninguém agora, mas poderíamos estar numa comunidade cristã em que a gente tivesse uma lista de normas ali fora. Você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Vida livre da lei, sob a servidão clara a Cristo Jesus mediante a graça, não é uma vida de normas externas, é uma vida de algo que aconteceu no coração. Essa vida não é guiada por interesses pessoais, interesses egoístas, interesses sejam eles quais forem, mas é uma vida guiada pelo Espírito. E é uma vida que, por isso mesmo, não pode ser mais uma vida estéril, tem que ser uma vida frutífera. Para que sirvamos da maneira nova, tem que dar fruto. Meus irmãos, eu tenho um problema sério em ver gente crente andando no meio da igreja 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos que não dá fruto. Tem alguma coisa errada. Toda árvore saudável dá fruto. Eu não sei se tem alguém aqui que veio da roça, quando a mangueira não está dando manga, ou está dando manga ruim, você tem que fazer alguma coisa, você tem que adubar, tem que fazer aquela valeta em volta, botar um monte de coisa ali. Só não vai fazer simpatia porque não dá certo. Tá? Mas coisa certa lá, o agrônomo ensinou, o sujeito lá da loja que você compra fertilizante, não, faz assim, faz isso, põe sal, põe não sei o quê. Você tem que tratar da árvore, porque ela tinha que dar frutos, mas não dá fruto. Tem alguma coisa errada com aquela árvore. E assim também a vida do crente, se ele não dá fruto, ou se o fruto dele não é bom, tem alguma coisa errada com esse crente. Deu para vocês entenderem ou vocês acham que eu estou exagerando? Hein? Esse silêncio funéreo é o quê? A
partir do versículo 4. Por incrível que pareça, eu podia ler o versículo 4, 5 e 6 como conclusão e como aplicação desse sermão. Porque o que Paulo faz é aplicar. Nesses 3 versículos ele aplica. Esse é o lugar, é o trecho mais favorável para alguém pregar e depois elaborar a aplicação, porque ela está pronta. Paulo aplica o que ele falou. Não só nesse capítulo, mas o que ele vem falando. E tem aqui pelo menos 4 passos que Paulo estabelece como aplicação. Ora, ele já falou, eu só vou repetir para vocês, tá bom? Primeiro, nós morremos para a lei. E ele vai falar 4 vezes que nós morremos para a lei. Nós morremos para a lei por meio do corpo de Cristo. Versículo 4. O que se refere ao corpo físico do nosso Senhor não é o... Vejam bem, ele não está incorrendo numa heresia, não. Quando Cristo veio, ele, era só humano ali, mas aqui ele era espiritual, foi o Cristo Espírito que foi para a cruz. Não, ele está falando do corpo do nosso Senhor, que foi pendurado, sendo torturado até a morte numa cruz. Ele está falando desse corpo. Do Cristo, com as suas 2 naturezas, estava lá na cruz. Depois a gente pode discutir os desdobramentos disso, não nesse sermão aqui. Refere-se ao corpo, nosso Senhor, dado o corpo dele, dado em nosso favor como sacrifício definitivo, perfeito, santo, agradável, aceitável diante do Pai. Em nenhum momento Paulo deixa isso confundir com o corpo de Cristo no sentido de igreja. Eu estou falando isso porque há algumas correntes dentro do grande universo cristão que dizem, esse corpo aqui é a igreja. Por isso, se você embarcar na igreja, você chega lá. Não, ele está falando aqui do Cristo morto na cruz e que depois ressuscitou. Sacrifício, é sangue, é entrega. O Cordeiro Santo se entregou por nós. É disso que Paulo está falando. E nós morremos para a lei por meio do corpo de Cristo. Para que nós, pessoas comuns, como eu e você somos, pudéssemos ser salvos. Até que um dia estabelecêssemos, junto com todos os outros salvos, a totalidade dos redimidos do Senhor. Quando isso acontecer, a igreja é chamada, o tempo termina, o escatom abre a porta. Esse é o primeiro. Falei que Paulo dá aqui pelo menos 4 passos, né? O segundo, nós morremos para a lei por meio do corpo de Cristo para que pertencêssemos a outro. Ele fala isso no versículo 4 ainda. Ou seja, o mesmo Cristo que morreu, porque ele ressuscitou dentre os mortos. E com isso, o apóstolo Paulo recupera o que ele tinha dito lá no capítulo 6, versículo 8. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. E nesse processo é onde nós mudamos de dono. É onde nós nos divorciamos da lei e somos considerados livres para nos casarmos com a justiça da graça de Deus, usando a ilustração que ele usou. Nós mudamos de dono, nós mudamos de Senhor. E não é a própria Bíblia que diz que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva? Paulo vai usar isso lá em Efésios 5. Nós vamos casar porque estamos livres para casar. Nós somos a noiva de Cristo. Terceiro passo é que nós morremos para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertencêssemos a outro, a fim de darmos fruto para Deus. Versículo 4. Está lá escrito, tá? Eu só fiz selecionar e botar aqui. Ou seja, nós vamos trocar os frutos anteriores do pecado, porque ele fala aqui que nós antes dávamos frutos para o pecado. Para de dar frutos para o pecado, conserta essa vida em Cristo Jesus, abandona aquele primeiro cônjuge, que é a própria lei, se casa no sentido de ser unido a Cristo e agora dá fruto para o Senhor.
Nós antes dávamos frutos de pecado para a morte, quando estávamos sob o senhorio da lei. Mas agora, precisamos dar frutos de santidade e de obediência plena ao senhorio de Deus, mediante a fé e a graça. Esses 3 primeiros passos estão todos eles no versículo 4. Estão escritos. Até que finalmente, ele vai dizer lá no versículo 6, vai dar o 4º passo. Nós morremos para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertencêssemos a outro, a fim de darmos frutos para Deus, para que sirvamos de maneira nova segundo o Espírito. Quando nós juntamos os versículos 4, 5 e 6, esses 4 passos estão lá encadeados. Isso representa dizer que tudo precisa desembocar numa nova forma de servir a Deus. Agora, de acordo com a direção direta, explícita, concorde do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Foi isso que Paulo falou. Agora vamos aplicar o nosso coração. Que eu vou fazer isso em cima da aplicação dele, usando esses 4 passos. Tá bom? E eu vou fazer isso com perguntas. E não tenha receio de pensar. Porque quando eu pergunto para vocês, eu preciso perguntar para mim antes. É assim que funciona. Eu vou usar o você, somos nós, tá bom? Você tem convicção? Preste atenção nas minhas perguntas. Você tem convicção de ter morrido para o pecado e para a lei por meio do sacrifício único e perfeito de Jesus Cristo? Você precisa responder isso ao seu coração. Eu não perguntei se você é membro de alguma igreja. Não perguntei quanto tempo de crente você tem. Eu perguntei se você tem convicção de já ter morrido para o pecado, de já ter deixado a lei de lado e ser verdadeiramente servo de Cristo. Foi isso que eu perguntei. Você precisa sondar o seu coração. Se houver dúvida no seu coração, você precisa resolver isso. Porque provavelmente ainda há artifícios da lei no seu coração. Vou fazer a segunda pergunta. Uma vez reconhecendo, crendo eu que você reconhece o sacrifício único e perfeito de Jesus Cristo, você já tem consciência de pertencer a Ele e de fazer exclusivamente a vontade dEle? Vocês não podem ter outros deuses além de mim. Assim ele começa a apresentar os 10 mandamentos. Ah, pastor, a minha casa não tem nenhum ídolo. Eu não falei da sua casa, eu falei do seu coração. Eu quero saber se você tem alguma estátua da sua veneração. Eu não estou perguntando isso, estou perguntando do seu coração, porque é lá que o Senhor trabalha. Deu para vocês entenderem? A primeira pergunta e agora a segunda pergunta. Porque assim como nos 4 passos, eu estou encadeando as 4 perguntas. Tá? A segunda tem relação com a primeira e a terceira que eu vou falar agora vai ter relação com a segunda e com a primeira. Tá bom? Acompanhe aí porque eu vou fazer agora. Se você já reconheceu o sacrifício único e perfeito de Jesus Cristo, e se você já tem consciência de pertencer a Ele e de fazer somente a sua vontade, agora vem a pergunta. Você dá fruto para Deus vivendo de forma santa e obediente?
Você tem que saber. Exatamente porque nós não temos ali uma lista de normas, eu não vou ticar nada na sua vida. Nem os presbíteros. Presbíteros, por favor, não tiquem nada na vida de ninguém. Diáconos, não façam isso. Ninguém pode fazer isso. Isso é algo do foro íntimo. Mas o Espírito Santo fala ao nosso coração. E você sabe se tem vivido de forma santa ou não. Você sabe se é obediente ou não ao Senhor. O meio evangélico brasileiro, ele se tornou tão raso na reflexão da palavra, que a gente tem uma preguiça espiritual tão grande, que a gente não sonda mais o coração. A gente fica na expectativa de um vaso um dia vir falar com a gente alguma coisa. O nome disso é preguiça espiritual. Vai dobrar o seu joelho, vai consultar o Senhor, e o Espírito Santo vai falar para você. A terceira pergunta, portanto, foi: você dá fruto para Deus vivendo de forma santa e obediente a Ele? Deu para entender? Entenderam a primeira, entenderam a segunda, entenderam a terceira pergunta? Que agora vem a quarta e a última. Finalmente, é aqui que a maioria dos crentes peca. É na quarta pergunta. Se você já reconheceu o sacrifício único e perfeito de Jesus Cristo, se você já tem consciência de pertencer a Ele, de fazer somente a sua vontade, se você dá fruto para Deus vivendo de forma santa e obediente a Deus, você vive para servir a Deus de maneira nova, segundo o Espírito? Que foi isso que Paulo disse que ia acontecer na nossa vida. E se a gente não está experimentando isso, tem alguma coisa errada, de muito errado. Se o Espírito Santo habita o nosso coração, ele está falando dentro de nós. E por que a gente tem problema em servir de maneira nova? Às vezes isso se manifesta na forma prática, visível. Porque quando você olha para a mangueira no tempo de fruto, no tempo da manga, você vê manga pendurada. Quando você olha, passa na beira da estrada, tem uma goiabeira cheia de goiaba, você vê o fruto pendurado. Por que só fruto de crente é que ninguém vê? Se essa é a metáfora. O seu fruto é visível? Você serve a Deus de maneira nova, segundo o Espírito? Se a gente fosse levantar aqui hoje, quantos dons e talentos estão aqui na nossa igreja? E a gente fizesse um comparativo com o número de pessoas que servem a Deus de forma nova, deixando os seus frutos aparentes, existe um desnível nisso. Em todas as áreas. São os frutos aparentes. Você canta, mas não canta. Você toca, mas não toca. Você é professor, mas não dá aula. Deu para entender? Você tem dons, habilidades, talentos, mas você se recusa a servir a Deus de forma nova. Aí quem faz se desgasta. O fruto de quem faz a gente vê, de forma nova, no espírito. Vamos andar ao contrário. Se a gente esconde. Lembram da parábola dos talentos? Deus nunca mandou a gente esconder o que tem. E Paulo está nos dando uma nova dica. Façam isso de maneira nova no espírito.
Se a gente não faz e se o seu fruto não é aparente, é porque você não entendeu ainda o chamado do Senhor. E o Espírito parece que está sendo emudecido no seu coração. Deu para entender, gente? Mais um silêncio funéreo. Mas ninguém vai ser sepultado aqui hoje. A palavra de Deus é para nos acordar, para nos despertar, para a gente sair do ócio. Falando ainda de forma prática, eu falei dos exercícios. Os exercícios da generosidade do nosso coração, do amor ao outro, serviço na casa de Deus. Nós temos uma junta diaconal sobrecarregada com 6 diáconos, que são ajudados, se não me falha a memória, com 2 ou 3 auxiliares. São 2 ou 3? 2 auxiliares. 8 irmãos cuidam de tudo para a gente estar aqui. Isso é sobrecarga. Um monte de gente doente. A música hoje estava com 3 pessoas aqui. 1, 2, 3, 4. 4 pessoas. Durante a semana, nós temos um estudo aqui na quinta-feira. Eu tenho cerca de 10% de vocês aqui na quinta-feira. A minha pergunta é: você pode vir? A minha pergunta não é essa. A minha pergunta é: qual é o novo fruto que o Espírito está dando para o seu coração realizar? Deu para entender? O tempo é curto. Tudo que nós fazemos para o Senhor tem uma recompensa. Pode não ser no seu bolso, mas pode ser nas almas que nós angariamos para o Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos sair do jugo da lei, vamos entrar na graça do Senhor e vamos dar frutos para o reino do Filho de Deus. Vamos ficar de pé?